Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast de História Pública. É o Historiante, esse podcast que é a fronteira final contra o Império da Ignorância. Estamos aqui unidos nessa cruzada sem fim. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem das Minas Gerais, Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite! Você falou correndo que nem Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aí em mais uma transmissão para mais um episódio do seu podcast preferido. Tamo aí, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E tem aqui também ele, o homem que montou o soviete na beira do Rio São Francisco e desde então dava uma incansável batalha contra o capitalismo. Camarada Cléber Roberto. Estou aqui fazendo minhas orações para tirar o espírito maligno de Paulo Guedes do nosso Haddad. Encosto de Paulo Guedes. Sai do Haddad, porque o Haddad tá demais, tá totalmente neoliberal o homem tá atacado. Bom, estamos aqui hoje reunidos, né, para falar sobre um tema que acabou que fui eu que sugeri. Depois conversei com os camaradas, que é sobre essa banalidade do mal presente, eu tinha falado inicialmente, presente nas Forças Armadas, mas hoje vamos tentar ampliar essa perspectiva e falar sobre essa banalidade do mal, do ponto de vista aí do Brasil, em diversos setores, como é que isso permeia a sociedade, enfim. Mas antes de a gente entrar no nosso assunto, vamos para a Central de Absurdos da Podosfera, a Marmota da Semana, com Cléber Roberto. Marmota da Semana. Dessa vez, nessa marmota, eu ainda cheguei a preparar uma marmota nova, mas disse, não, vou manter essa daqui. Porque, enfim, como já dito várias vezes, o nosso país e o mundo é um local perfeito, muito fértil de absurdos. E o absurdo dessa semana vem direto do site Terra, com a notícia: professora é apedrejada por alunos após aula sobre cultura afro-brasileira. A professora Sueli Santana, de 51 anos, denunciou que foi apedrejada por alunos após dar aula sobre a cultura afro-brasileira em um colégio de Camaçari, cidade na Bahia. Segundo a educadora, o caso aconteceu em 29 de outubro deste ano, na Escola Municipal Rural Boa União. Ela contou à TV Bahia que estava corrigindo tarefas do primeiro horário de aula, quando recebeu pedradas de 3 alunos vindas do lado de fora pela janela da sala. Uma das pedras atingiu o pescoço de Sueli e ela precisou ficar afastada por 3 dias. Conforme a professora, ela estava tentando aplicar na prática, a Lei número 10.639 de 2003, que inclui o currículo de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, mas diz que foi impedida ao longo do ano pela direção da escola de utilizar o livro ABC dos Povos Afro-Brasileiros após reclamações dos pais. Ela teria sido apedrejada depois do uso desse material. Sueli relatou ainda que é de religião de matriz africana e por isso sempre é agredida verbalmente. Aqui entre aspas, sempre fui chamada de bruxa, macumbeira, feiticeira e diabólica, todos os dias quando chegava à escola. Fecha aspas, disse a professora. Continuando aqui na matéria, aqui em outro trecho, ao Terra, a Secretaria de Educação, SEDUC, de Camaçari, informou que ao tomar conhecimento da denúncia, imediatamente procedeu com o acolhimento da professora Sueli Santana, inclusive realizando no dia seguinte um diálogo presencial com a educadora no gabinete da pasta. A matéria continua, informando que a Secretaria tenta apoiar a aplicação dessa lei e que a Polícia Civil já está investigando o caso.
Mas aqui, né, é mais um caso daqueles casos isolados, número 1.600.000 e poucos mil de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana. É muito sobre isso quando eu falei da questão da violência, né? A violência, ela não é só a questão da violência policial, do que está sendo muito barbárie, de que estão vindo muitas coisas à tona, mas principalmente da despersonalização das pessoas, da retirada de humanização das pessoas e o uso do preconceito com essas pessoas, como aconteceu com essa professora. Então eu acho que a violência... E aí vem toda aquela questão que a gente discutiu no grupo, da limpeza social, de todo esse conceito que vem do nazismo, tudo, enfim, caracterizado numa situação como essa. Sem dúvida. E um ato de barbárie, né? Agora, assim, quanto isso nos aproxima do fascismo, né? Quanto isso não nos aproxima daquele que ataca, né? do ofensivo, do ofensor. Então, caso triste, eu tinha visto isso no início da semana. E triste pra caramba, poxa. A professora apenas cumprindo a lei. E vamos começando aqui nosso giro de notícias, começando com Intercept Brasil. O documentário mostra a banalização da violência policial. Durante as quase 2 horas do documentário Por Trás da Linha dos Escudos, do jornalista e cineasta Marcelo Pedroso, escutamos a mesma frase vinda de policiais militares diversos, derrubando moradias de gente muito pobre, espirrando gás de pimenta no rosto de manifestantes ou descarregando bala em áreas periféricas. A maioria homens, executando uma ordem vinda de cima. Essa tecnicalidade parece não só higienizar os atos de violência cometidos pela PM, mas traça uma separação poderosa entre iguais. De um lado, um preto de origem humilde. Do outro, um preto de origem humilde. A diferença é que um deles está armado de farda e apenas cumprindo ordens. G1. PM que julgou homem de ponte em São Paulo é preso após prestar depoimento. A Justiça Militar decretou nesta quinta-feira, dia 5, a prisão do policial Luan Felipe Alves Pereira, apontado como responsável por arremessar um homem de uma ponte na zona sul de São Paulo no último domingo, dia 1º. O soldado já estava detido na corregedoria da polícia, onde prestou depoimento sobre a sua conduta. Segundo informações do inquérito militar, ele disse que pretendia jogar o homem no chão. As imagens gravadas por uma testemunha mostram um homem em que ele ergue e atira o homem da ponte. Site Ponte. Fora Derrite e Tarcísio. Ato em São Paulo pede fim da violência policial. Sob forte chuva, movimentos negros e sociais protestaram na noite desta quinta-feira, 5/12, pelo fim da violência policial. Aos gritos de "Fora Derrite" e "Fora Tarcísio", os manifestantes concentraram-se em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, no centro de São Paulo, e caminharam até a sede da Secretaria de Segurança Pública, a SSP, a 500 metros ali. O ato foi convocado após episódios sucessivos de truculência do braço armado do Estado nesta semana. O ápice foi a divulgação de um vídeo pela TV Globo em que o soldado Luan Felipe Alves Pereira aparece arremessando o entregador de uma ponte na região da cidade de Ademar, zona sul da capital. A vítima foi socorrida por testemunhas e está bem. Após forte repercussão do caso, o policial foi preso. E para fechar, Diário do Centro do Mundo. Em monografia, general golpista preso cita SS nazista como exemplo para kids pretos. O Exército proibiu o acesso público à monografia escrita pelo general da reserva Mário Fernandes, preso na investigação contra a tentativa de golpe de Estado feita pela Polícia Federal. O DCM teve acesso ao documento com a ajuda do pesquisador Ananias Oliveira, da UFCG, e o perfil de redes sociais Camarote da República. Na página 53, no emprego, entre aspas, básico dessas forças, Fernandes traça um histórico das forças especiais, citando exemplo da Alemanha nazista, além de forças táticas na Guerra do Golfo, do Afeganistão e do Iraque. Mário Fernandes atuou como elo entre os líderes dos manifestantes golpistas instalados
principalmente no QG do Exército em Brasília, no Distrito Federal, e a Presidência da República, coordenando o planejamento e a execução de atos antidemocráticos conforme o interesse da organização criminosa. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. Esse tema do podcast, como eu falei no começo do episódio, foi uma sugestão minha, foi fruto de uma conversa minha com minha esposa sobre essa matéria em específico, o policial que simplesmente arremessou de cima da ponte uma pessoa. E quantos desdobramentos isso poderia ter, por exemplo, em um episódio de podcast. E daí propus para os colegas sobre essa questão da banalidade do mal, tendo em vista esse tipo de ação, por exemplo, de uma instituição que teoricamente serviria para manter a segurança da sociedade, praticando um ato covarde e criminoso. E aí, essa cena em específico me remeteu a uma cena do filme O Pianista, quando os judeus eram... Tem uma cena em que a câmera vai pegando a entrada desses soldados nazistas nas casas dos judeus e escolhendo quem ainda tinha condição e quem não tinha. Quem não tinha condição era arremessado pela janela. São paralelos que unem passado e presente na perspectiva da banalidade do mal, né? Que é um conceito desenvolvido pela Hannah Arendt e que oferece essa reflexão sobre como os atos terríveis podem ser cometidos por indivíduos comuns quando eles deixam de questionar essas ordens ou essas normas às quais eles estão submetidos. Esse conceito da banalidade do mal está ligado necessariamente a um julgamento que a Hannah Arendt cobriu sobre o Eichmann, né? O Adolf Eichmann foi capturado e levado para o julgamento. Hannah Arendt acompanhou isso, aconteceu em Jerusalém. Foi levantada essa ideia, né? Essa tese de que Eichmann era um sujeito comum que praticava atos terríveis, porém ele não via esses atos como terríveis. Eles viam apenas como parte do trabalho. Enfim, de certo modo, essas notícias, todas elas que a gente passou aí pelo Giro de Notícias, todas elas falam sobre essa presença da banalidade do mal aqui em nosso país. E podemos observar o seguinte: a banalidade do mal é uma das características do fascismo, né? De uma sociedade fascista. Então, essa instituição age dessa forma. A gente teve aí também um atentado a uma professora a pedradas. Então, veja, há permeado pela sociedade aí esse sentimento da banalidade do mal. E aí eu gostaria de ouvir meus amigos. E aí, o que vocês acham sobre esse assunto? Qual é o pensamento de vocês? Eu acho que isso traz muito uma questão do uso, como tem uma das reportagens, né? É o uso do braço armado do Estado, que é a população, que é uma população que faz parte da população oprimida e que é usada como ferramenta para, entre muitas aspas, para limpeza social. É um dos braços que a gente tem, né? Que a gente identifica, né? E esse braço, aliás, além desse braço, existem várias outras áreas que a gente pode pensar, como o caso da professora que o Kleber trouxe aqui na Marmota da Semana. Além disso, tem algumas outras coisas e que a gente pode parar para pensar também como uma forma de limpeza social. É a tramitação que tem acontecido e é uma coisa que tem sido muito pouco falada na mídia, pelo menos pelo que eu acompanhei nos últimos dias, é a PEC do aborto, que está acontecendo de novo, aonde se voltou a esse assunto nos últimos dias e falando a respeito da proibição do aborto até em casos anacéfalos ou em casos em que a mãe está correndo risco. Então, assim, é um outro braço que a gente tem. Outro braço que se tem também no meio disso tudo, que a gente pode observar, são a rigidez que tem acontecido e as tentativas de opressão
que tem acontecido à comunidade LGBT. Em alguns lugares no Brasil, já tem se proibido a organização de paradas LGBTs. Uma dessas cidades que tem acontecido isso é Juiz de Fora, onde acontece o principal concurso de Miss Brasil Gay, aonde acontece o concurso de Miss Brasil Gay todo ano. O braço da direita, a extrema-direita na cidade, entrou com uma petição na Câmara Municipal para proibir que se aconteça o concurso na cidade no ano que vem. Então, assim, quando a gente começa a falar da violência que tem acontecido, a gente olha não só para isso, que é algo muito importante, é algo muito sério que precisa ser olhado, né? O uso da polícia e o uso dessa limpeza que tem sido feito, mas também não focar só nesse ponto, focar em todos os outros onde estão sendo atingidos também. Essa questão da banalização da violência, que a gente vê como, digamos, o auge do estopim da violência através de pessoas que têm o direito à posse das armas, no caso, os agentes de segurança, que são ali, digamos, que estão ali no topo dessa predominância por terem o direito a armas e por estarem ali, digamos, serem o instrumento de aplicação das leis. E a gente vê que é exatamente essa questão do aumento dessa violência na sociedade, que é reflexo desses atos de violência que estão ocorrendo na polícia, é algo como Felipe comentou, a gente já vê pontuando em vários locais da nossa sociedade. Quando a gente vê essa questão, por exemplo, de um policial que joga uma pessoa da ponte, que a gente vê como um caso que teve em Recife de um policial que executou um motoboy por causa de R$7 de uma viagem. Quando a gente vê essas situações e a gente vai, por exemplo, olhar os comentários em redes sociais, o que a gente vê são pessoas defendendo, muitas pessoas defendendo os policiais. Ou que diz que o motoboy deve ter falado alguma coisa, deve ter cometido tentado algo ilícito. Ou então a mesma coisa com o rapaz atirado da ponte. Ninguém sabe o que é que ele estava fazendo. Será que estava um criminoso, alguma coisa? A única coisa que vem na cabeça é aquele personagem, né, dos HQs, o juiz Dredd, que era o policial que já aprendia, aplicava a lei e executava. Ou seja, estamos vivendo uma distopia agora, que a polícia é a que aplica a lei, ela julga e executa. É isso? Então a gente extingue o judiciário, né? Extingue promotoria, juízes, advogados, extingue tudo. Acaba com tudo e deixa que só a polícia ela vai julgar e executar. É assim? Quando eu vejo alguém defendendo isso, essas situações, eu penso nisso. E vamos só pontuar também uma coisinha aqui, que eu acho que até os companheiros aqui da mesa também vão concordar. A gente sabe que todas as instituições têm o seu lado podre. A gente não está aqui para vamos demonizar a polícia, não. O que a gente está fazendo é algo que deveria ser feito, que é o que? Criticar a má conduta. Porque dentro da instituição, polícia, vai ter suas pessoas que realmente querem trabalhar, querem realmente trabalhar dentro da lei. E vai ter pessoas que vão trabalhar errado. Como dentro em qualquer local. Vai ter o professor, como teve agora o caso de uma professora que amarrou um aluno. Uma pessoa errada, uma fruta podre dentro de um meio que pessoas que querem trabalhar corretamente. Ou de um profissional de saúde que vai lá e esquece uma gase dentro de uma paciente depois da cirurgia. É um médico que cometeu um erro e tem que ser criticado e tem que ser aplicado a lei contra essa pessoa. Do mesmo jeito um policial. A gente não pode criar uma casta superior, uma casta de pessoas da segurança pública que não podem ser criticados em nenhum momento. Não. Essa, digamos, defesa o tempo todo está transformando os agentes de segurança em uma espécie de casta. Isso não pode acontecer. Se cometerem um erro, tem que ser criticado. Quando ocorre uma coisa, quando eles praticam atos de bravura, que podem ser reconhecidos, vão ser reconhecidos. Como o caso de Minas Gerais, que teve um policial que salvou um bebê engasgado.
vai ser reconhecido, vai ser elogiado. Mas quando cometer o erro vai ser criticado. Que é algo que em nossa sociedade, devido a essa banalização do mal, essa ideia de que todo mundo pode tudo, tá virando a terra de ninguém, o pessoal quer que fosse o Velho Oeste, o Bang Bang, andar com 38 na cintura e fazer valer a força da arma, o pessoal esquece isso, né? Esquece de que todos têm que seguir o rito da lei. Eu acho que a gente pode analisar essa questão em duas frentes aí. Uma delas, que eu acho que é importante discutir também, é sobre o fato de que eu concordo com o Kleber sobre existir policiais bons e policiais maus. A minha questão é com a instituição enquanto entidade ideológica. Por quê? E aí pega o caso de São Paulo, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas os noticiários têm falado muito sobre essa questão de como essa polícia ela saiu do controle, com o desligamento das câmeras, e aí a consequente impunidade, né, de fazer qualquer ato e não sofrer as consequências. Ao ponto de eu chegar numa notícia de que um policial ele invadiu a casa de uma pessoa enfim, jogou no chão e disse e por que ele fez isso, né? Porque ele acreditava que aquele cara era um traficante. Só que errado, era um pai de família, trabalhador, passado limpo. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu a morte, porque ele acabou matando o cara, né? Qual foi a justificativa? Uma câmera flagrou ele combinando com o colega. A gente vai dizer que ele era traficante e aí ia puxar arma pra gente e a gente matou. Ou seja, criando todo um ambiente ali, o policial, para ser favorável a ele e contrário à vítima. Então a gente essa instituição partilha desse tipo de prática que não é única, que não é isolada, que vamos pegar aí na história, gente, quantos excessos policiais aconteceram, a gente coloca como excesso, eu estou chamando excesso de violência, quanta violência policial não aconteceu, que passou por debaixo dos panos, porque, enfim, não tinha câmera, não tinha nada, enfim. Então, me preocupa essa instituição. E aí a gente não pode esquecer, eu sei que a polícia militar é uma entidade, mas ela partilha da vida militar comum aos três poderes que recentemente tentaram dar o golpe no Brasil. E aí você tem outra instituição fascista, né? O cara lá, o general, tá na última notícia do Gira, o Mário Fernandes, um dos arquitetos do golpe. E a monografia do cara elogia as táticas de guerra da Alemanha nazista. Em pleno século XXI, depois de tudo que aconteceu, depois das várias convenções que foram feitas, o indivíduo admirador de Hitler no exército brasileiro. Então, e perpassa várias coisas. Por exemplo, o exército ele tem uma ideologia chamada Doutrina de Segurança Nacional. Você deve saber mais do que eu, né? O inimigo não é estrangeiro, né, Kleber, nesse documento? Enfim, sai toda uma documentação oficial. Esse documento já tem um erro porque o inimigo não é inimigo externo, é inimigo interno. Ou seja, a própria, digamos, Forças Armadas tem como inimigo o povo brasileiro, que pode se levantar contra o Estado, entre aspas, que a gente sabe quem é que está dando golpe aí à torta direito no Brasil. Ou seja, esse documento é exatamente digamos, o suprassumo do que é essas Forças Armadas. Elas não veem inimigo externo, o inimigo é o próprio brasileiro. Isso, que pode ser um comunista em potencial o tempo inteiro, né? Então, vê só, essa é a ideologia institucional, militar, do exército, da polícia, e isso está nas ruas, isso está no cotidiano dos brasileiros há muito tempo. Né? A Hannah Arendt, quando vai fazer essa pesquisa, na verdade ela vai como correspondente, né, como eu falei, do The New York Times, se não me engano, se eu estiver enganado me digam, mas era o The New York Times. Ela foi para cobrir a prisão e o julgamento do Adolf Eichmann,
que era um dos responsáveis pelos campos de concentração e pela ideia de solução final que viria a acontecer. E aí, diante desse personagem, é que ela vai construir esse conceito. Bom, o Eichmann era um burocrata comum. Ele não era uma pessoa que, assim, parecida com alguém pervertido ou sádico. Ele cumpria o gabarito da pessoa normal. Só que uma pessoa normal que foi capaz de fazer atos terrivelmente cruéis, né? E aí parte do pressuposto, a partir de Eichmann, que nós estamos diante da possibilidade de diversas pessoas praticarem o mal e sequer enxergarem isso como o mal. É algo comum. Estou fazendo isso porque isso é normal. E aí, se a gente for esticar, né, alargar, como vocês falaram, aí vai para outra frente, né? Vamos alargar essa análise, vamos deixar ela mais ampliada, do ponto de vista mais da sociedade, né? Seus estratos. E aí você vai ter pessoas praticando mal o tempo inteiro. São crianças que acham comum e normal apedrejar uma professora, e aí vem minha retratação: ela não morreu, eu matei a mulher. Ela está viva, tá? Enfim, desculpe. E aí você vê esse mal praticado por crianças apedrejando professora, e aí vai para a instituição, tá lá o policial arremessando um cara de cima de uma ponte, sabe? E o alvo gira em torno da cabeça de pobres, pretos, periféricos. Então, se você é pobre, se você é preto, se você é periférico, você está na mira dessa ideia, dessa ideologia que meio que se encapilarizou pela sociedade. E aí eu queria perguntar para vocês justamente isso. Vocês acreditam que esse processo ele não era assim, mas acabou virando no Brasil? Tipo, há o que é que gera esse quadro hoje, né? Será que dá para identificar um processo? O que vocês acham? Até enquanto Kleber falava, eu lembrei, né, que vocês estavam falando assim, é uma coisa que acontece uma vez ou outra, tudo, enfim. Teve um meme que não é um meme, né? Eu acho que foi uma charge. Acho que foi na Folha de São Paulo que eu vi que tinha o desenho de um policial, né, jogando uma pessoa no rio, outras pessoas boiando dentro de sacos, e aí tinha uma charge do Tarcísio falando, é um caso isolado. E não é, né? E não é. E a gente sabe que tem bala perdida, mas com o alvo certo, né? Tem uma música do Criolo que fala sobre isso, que a bala ela nunca é perdida, ela tem a direção certa. E eu acho que a gente já chegou num ponto onde a gente está cansado de desculpas esfarrapadas como essa de, é um caso isolado. Não é, a gente sabe que não é, né? E é algo que a gente percebe que isso cresce. Eu acho que ela toma uma proporção maior a partir do momento que pessoas, a população preta, a população periférica, começa a ascender um pouco a sociedade, começa a ter um pouco mais de consciência e começa a se organizar e ter um pouco mais de voz, o poder se vira contra essas pessoas. E aí é onde acontecem essas violências, é onde começam a acontecer genocídios, é onde crianças como a Ágata no Rio de Janeiro é morta, o rapaz que tem o guarda-chuva confundido com uma metralhadora é morto, aonde um rapaz ele é jogado de cima da ponte. Então, enfim, né? Eu acho que a partir do momento que começa a se organizar um pouco a sociedade, o Estado ele organiza alguma forma, o poder organiza alguma forma, usando a própria sociedade, como já foi falado aqui em outro momento, para que tente calar essa população. Mas eu acho que hoje, e aí eu tô sendo muito otimista, tá? Eu acho que hoje em dia calar essa população vai ser uma coisa muito difícil, não vai ser uma coisa fácil
como foi há um tempo atrás. Essa questão que Pablo falou, esse traço de violência que podemos dizer, podemos falar assim, é algo que historicamente está intrínseco, infelizmente, em nossa sociedade. A gente volta algumas décadas e no final do século XIX, na Guerra de Canudos, a gente teve esse traço de violência, que foi ali a gravata vermelha, a degola de pessoas rendidas no final da Guerra de Canudos. É um traço simples dessa barbárie, dessa violência desnecessária. Pessoas rendidas que já estavam ali esquálidas, com fome, com sede, bombardeados durante semanas, totalmente rendidas, e que foram degoladas pelo exército. O que ocorreu também na Revolução Federalista lá de Santa Catarina. Lembrando que Florianópolis tem esse nome por causa de Floriano, que antes a cidade era chamada Desterro. Pablo aí até aqui na gravação tá dando com 5 na cabeça, porque ele sabe que também, como historiador, sabe o que ocorreu em Desterro no final da Revolução. Isso foi uma curiosidade até que o Pablo trouxe uns episódios atrás, né? Foi exatamente. E teve barbárie, teve degola também. Isso aí só estou dizendo no final ali do século XIX. Se a gente for voltando mais anos, voltando, recuando, a gente vai ver esses traços de violência desmedidos em nossa sociedade. Uma sociedade que tem esses traços também por causa do seu período de escravidão. De uma sociedade que tinha o braço escravo como uma das principais, digamos, pilares, vamos dizer assim, entre muitas aspas, pilares de sua economia, o braço escravizado. E esse braço escravizado era um objeto na mão dos seus senhores, dos senhores de escravos. Ele podia fazer o que quiser, torturar, matar, chicotear, trabalhar quantas horas quisesse, da forma que quisesse. Ou seja, esse traço de violência está aí presente. Aí no período do Brasil colônia. Ou seja, é algo que se a gente for falar sobre isso, a gente passa aqui 5, 6 horas só falando disso. Mas é algo que infelizmente está intrínseco em nossa sociedade ao longo aí dos séculos, esse traço de violência. E como eu disse no início, ele acaba tendo esse reflexo ainda mais acentuado em quem tenha, o direito de estar armado. E aí a gente vê também até questões de violência como CACs, pessoas aí que são os colecionadores de armas, que se armaram durante o período do governo Bolsonaro. E que do nada uma pessoa está armada na rua e sai ameaçando os outros. Enfim, é o exemplo da nossa sociedade. Teve aquele cara que parou o carro, as meninas disseram, seu farol tá apagado. Ele deu ré, desceu do carro e atirou nas crianças. Sabe, eu me preocupo muito sobre essa questão de como chegamos, né, vamos dizer assim, nesse estágio. Porque até então, claro, a violência existe, é um fator histórico no Brasil, a violência está presente há muito tempo. Mas nesse nível de ódio e de desprezo à vida, né? Talvez o critério principal da banalidade do mal nesse contexto seja o desprezo total à vida daquela pessoa que está na sua frente, como se não fosse uma vida, como se não tivesse, sei lá, justificativa para sê-la, né? Então, e aí você, enfim, pensar como um traço cultural histórico, eu acho que um marco fundamental para essa perspectiva conservadora da banalidade do mal e dessa coisa de entender o ser humano como algo menor, enfim, eu acho que de 2016 para cá, com um forte pico nas eleições de Bolsonaro. Eu acho que aquele processo ali foi um processo de tirar muita gente da gaveta e fazer com que aquilo que estava escondido viesse à tona, né? O ódio, o desprezo, o racismo, o preconceito e principalmente, né? A visão de que aquela vida não
como é que eu posso dizer? Aquele indivíduo não é humano, ou aquele indivíduo não tem uma vida. Essa vida a gente pode tomar dele, enfim. É uma visão extremamente que despreza muito o outro, né? Eu acho que a gente pode estabelecer um marco fundamental ali com a ascensão de Bolsonaro. Porque aí, não sei se vocês concordam, mas toda aquela coisa da crítica armamentista, de que as violências só existem porque a gente não está armado, e aí vai escalando, mas tem que matar a petralhada toda, e aí vai escalando até chegar no nível em que a sociedade ela se adoece nesse processo de fascistização, digamos assim. Mas eu acho que o marco mesmo é de Bolsonaro para cá. O que vocês acham? Eu acho que a partir de 2016 também a gente tem uma coisa que é vamos dizer, a facilidade no acesso de poder se filmar essas situações. A violência, ela já está sempre presente. Logicamente, ali depois da ascensão daqueles ideais de extrema-direita de Bolsonaro, a gente tem um acréscimo ainda de pessoas que, digamos, estavam ali escondidas, ali no esgoto tal, da sociedade, e de repente abriram a boca de lobo e saíram. Mas, atualmente, a gente vê com a maior facilidade a facilidade de se filmar um ato de violência. Hoje em dia, uma pessoa que vai praticar esse ato de violência não tem mais como ficar escondido, não tem mais como se esconder, porque se tornou fácil a filmar isso, desde câmeras de segurança, celulares, e tudo isso vai refletindo exatamente essa sociedade que está cada vez mais adoecida. Eu acho que essa ascensão de Bolsonaro, ele realmente liberou, digamos, pessoas assim que tinham aquele ódio assim preso ali no seu íntimo, e com a eleição dele, essa pessoa literalmente tirou essas amarras e disse, pronto, agora eu vou fazer o que eu quero, da forma que eu quiser, e que vocês aguentem. Mas o que nós vemos, principalmente, atualmente, é que a violência ela já estava presente, só que agora ela é muito mais filmada. Eu concordo muito com o Kleber com essa questão do início dessa violência antes de a partir de 2016, desde quando começou a questão da eleição, da prisão do Lula. O julgamento do Lula e o impeachment da Dilma foram momentos de muito ódio, de muita opressão a tudo que a eles, né? Durante muito tempo, a violência que aconteceu, a prisão do Lula em si, né? O evento da prisão do Lula, onde movimentou comentaristas, a transmissão ao vivo naquela sexta-feira e naquele sábado, sabe? Assim, essa violência eu acho que ela começou ali, e Bolsonaro eu acho que ele dá o aval para a violência. Eu concordo muito com o que o Kleber fala. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que conversa muito com o que a gente falou um pouco atrás, do momento em que é nós contra eles. É nós contra quem não gosta do meu candidato. É nós contra quem não é a favor da família. É nós contra... E aí você tira... É aquilo que eu falei no começo, você despersonaliza tudo. E você cria alguns heróis fictícios dentro dos movimentos, que vai ser a polícia, que vai ser a família de bem, que vai ser o Bolsonaro como mártir ali quando ele toma facada, enfim, tem muito essa questão da despersonalização da figura, e aí você gera violência em cima dessa pessoa e dessa população. Uma autora que eu gostei muito do livro dela, que é o livro Ritos de Sangue, de Bárbara Ehrenreich, e ela tem um trechozinho, que é exatamente o trecho Sacralização da Guerra, que ela fala basicamente isso que nós estamos comentando. Eu estava antes da gravação aqui, eu até disse, tenho que pegar esse livro, para pegar esse trecho, para ler aqui, que é exatamente essa questão
da, digamos, sacralização, não da guerra, mas também do indivíduo. Que aqui ela comenta nesse início, né, desse capítulo, que os guerreiros não chegam automaticamente a uma ideia transcendental ou religiosa de sua função. Da mesma forma que isso também não ocorre com cozinheiros ou atletas profissionais. As únicas características dos soldados valorizadas no mundo inteiro são coragem e fidelidade a um grupo ou líder. Ó, a gente vê aí exatamente aquela ideia de que do que o militar, o soldado, ele é admirado porque ele segue não somente o grupo, mas o líder. E aí continuando os valores que compartilham com gangues de rua ou sindicatos do crime. Ou seja, essa ideia de grupo e de líder. E dentro dos limites do comportamento guerreiro aceitável, há muito espaço para todos os graus de fanfarronices e grosserias. E não só em relação ao inimigo da hora. Gilgamesh, primeiro herói guerreiro da história escrita, tinha de ser distraído para cessar de destruir seu próprio povo. Ou seja, a gente vê exatamente essa questão. Nesse trechozinho aqui, desse livro, Os Ritos de Sangue, de Bárbara Ehrenreich, ela fala exatamente essa questão. Não somente essa sacralização do soldado, essa ideia de que ele é um indivíduo que deve ser respeitado por causa do seu grupo e de seu líder. Ou seja, dessa ideia de liderança. E a gente vê exatamente essa ascensão de uma violência que a gente está vendo em São Paulo, após um governador praticamente tapar o sol com peneira e fazer vistas grossas a toda a violência que já estava ocorrendo. Ou seja, a gente vê isso. E ela comenta também essa questão de que dentro desse ideal, de muitas vezes o soldado ele ter esse direito de ser a pessoa, o indivíduo armado, pessoa que digamos, tem um direito de utilizar a violência, ela muitas vezes acaba cometendo essa violência contra o seu próprio povo. Dentro ali de seus, muitas vezes, não seria valores, mas seria, digamos, dentro dos suas próprias características, vamos dizer assim. E aí, infelizmente, o que nós estamos vendo, né? Quando temos líderes que aceitam que vai ocorrer todo esse nível de violência contra a sociedade e o político ali, o seu líder, faz vistas grossas. E como essa violência é contra a própria população marginalizada, população pobre, população periférica, e aí é que tem vistas grossas mesmo digamos, das autoridades, aí nós vemos esse estopim de violência que cada vez mais se acentua, como, por exemplo, está se acentuando em São Paulo. Eu menciono São Paulo também. Tarcísio sabe do que está acontecendo, o secretário de Segurança também sabe o que está acontecendo, mas eles estão fazendo aquilo que todos esses políticos fazem, né? Especialmente aqueles que corroboram com o pensamento fascista. E aí a presença dessa instituição, Bill, você acabou de definir aí, pô. Essa instituição, ela exerce todo esse poder. Eu imagino quando, por exemplo, os policiais eles se incorporarem de vez. A gente já sabe que grandes partes dos grupos dentro ali das polícias é bolsonarista, né? Então compartilha desse ideal, e houve a tentativa de aparelhamento do Estado, cooptando os policiais através de ferramentas ideológicas. Então, se a gente tem um grupo de policiais que, em sua maioria, escolhe Bolsonaro, escolhe ideais de violência, escolhe a banalidade do mal, né, porque tornou-se uma escolha. Escolhem o fascismo dentro da instituição, são esses indivíduos que, ao fim e ao cabo, né, tem poder de fogo, né, essa instituição que tem poder de fogo, que tem uma observação e uma perspectiva bem seletiva de quem é o bandido, enfim.
Vamos pro quiz? Eu tenho um quiz. Sai o Atlas da Violência, né? O IPEA, ele faz todo ano um mapeamento na sociedade brasileira e mede essa... Na verdade, mede não. Estuda e levanta os dados da violência no Brasil. Eu peguei o Atlas de 2023 para fazer essa pergunta para vocês. Né? Mas antes da pergunta, tem prêmio, Kleber? Ou você foi pego de surpresa? Não, tem um prêmio sensacional aqui que você vai querer, Pablo, que é do seu ídolo. E é um calendário de 2024 com mensagens motivacionais de Pablo Marçal. Faz o M. O M de quê? De Michel? Não, de Marçal. Meu Deus. Não é 2025 não, gente. É 2024 mesmo, porque para vocês assim refletirem como foi o ano desse digníssimo coach aí. Bom, vamos lá. A pergunta ela tem a ver com o levantamento feito pelo IPEA, como eu falei no Atlas da Violência. Peguei em 2023. Felipe, pare de pesquisar aí, por favor. Ai, vocês me matam. Mas eu não estava pesquisando. Segundo o Atlas 2023, a taxa de mortalidade de não negros no Brasil no ano de 2023 foi de 10,8%. Agora, aí a pergunta é essa. Qual é a taxa de mortalidade contra pessoas negras? Se a para pessoas brancas é a mais baixa. Já estou dando aí que a taxa de mortalidade para pessoas negras é superior à taxa de pessoas não negras. Qual é essa taxa? 25%. 40%. Deixa eu ver. Tá, vou por proximidade, tá? O dado é 31. Quem é que ganhou? 25 dá 6 para 40 dá 9. Pronto, então Felipe Monsanto, o prêmio vai para você. Apesar desse dado não ser nada animado. Perto do Natal eu vou doar para você, seu parceiro homônimo. PM. Deus me livre. Faz o M. Magalhães? Não. M de Magalhães. Tô fora. Só para fechar a informação, né? A violência contra pessoas negras de fato, de 31,0%, né? Uma taxa de mortalidade maior que das pessoas não negras. 77% das vítimas de violência no Brasil foram pessoas negras. E o risco de uma pessoa negra morrer assassinada é 2,9 vezes maior do que de uma pessoa não negra. Tá? Esses dados já estão disponíveis lá no site do IPEA. O Atlas da Violência já saiu em 2024, então está mais atualizado ainda. Cleber Roberto, no episódio anterior, que foi o da Gaveta, teve um quiz também, não foi? Isso mesmo, tivemos um quiz no episódio sobre leitura e o livro no Brasil. E o quiz foi o seguinte. Primeiro vamos lá para o prêmio, que o prêmio foi uma foto para colocar na parede de colo mal amanhado no debate. Aquele debate que estava todo suado, descabelado, estava lindo o homem. E a gente fez o seguinte quiz. A Câmara Brasileira do Livro, CBL, encomendou uma pesquisa indicando a porcentagem de brasileiros adultos que não compraram nenhum livro em 2023. O resultado foi, acertou quem respondeu a letra D, 84%. E aqui na reportagem, né, cerca de 84% da população acima de 18 anos não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses, em 2023, segundo a pesquisa inédita Panorama do Consumo de Livros. Então, a pesquisa assim que vai ser feita no final de cada ano. E isso aqui foi o resultado no final de 2023, do ano passado. Você sabe que eu fiquei pensando aqui, quantos livros eu comprei esse ano? Tu tá nos 84%. Não tô. Eu comprei, mas eu comprei menos do que o normal. Esse ano eu comprei livro só para Léo. Não, se não me falha a memória, eu comprei 3 livros esse ano. E os 3 eu indiquei aqui. Verdade, eu comprei 3 livros esse ano. Ok, então é isso. Vamos para as nossas indicações. É o momento da nossa curadoria de fim de episódio, com coisas que nós estamos ouvindo, assistindo e por aí vai. Eu tô sem curiosidade hoje. Hoje eu tô sem. Kleber tem alguma? Felipe tem alguma? Pior que eu tô sem também.
Eu tenho uma aqui rapidinho, que foi uma curiosidade até do meio do futebol, que eu tava vendo do Flamengo fazendo homenagem a um jogador chamado Volante. E eu pensei, gente, Volante é um jogador argentino, né? Jogador argentino com esse nome, Volante. E aí fui ver esse jogador, o argentino, tem esse nome. O nome dele era... Deixa eu ver, era Carlos Volante. Carlos Volante, ele tem esse nome e ele deu o nome ao jogador dessa posição. No futebol, quem aqui está escutando esse podcast não sabe, aquele jogador de meio de campo ali que faz a armação e tal, não fica só preso na posição. E esse jogador argentino, ele fazia esse movimento, assim, de volante. Atacava, recuava. E aí os outros times ali do futebol carioca, os outros times queriam jogadores e sempre diziam, você tem que jogar igual o volante do Flamengo. E aí jogar igual o volante, e aí ele acabou dando esse, digamos, título, esse nome à posição. O jogador de meio campo não é por causa do volante do carro, não, é por causa do jogador Carlos Volante, o argentino que deu o nome a essa posição no futebol. Muito legal. Mas o mestre dá nome a alguém faz, né? E aí eu não fazia ideia, cara. É porque muitos termos que vieram para o Brasil do futebol, eles eram americanizados, né? Isso. Durante muito tempo se falou back para falar de zagueiro. Se falou, pelo menos naquele primeiro momento do futebol no Rio de Janeiro, que teve o Fluminense, Bangu e tal, que todos os nomes dos jogadores eram em inglês. Eles eram referidos nos jornais em inglês. Goalkeeper. O soccer, né? Muitas das vezes a gente via antigamente chamando futebol de soccer. Era o futebol. Mas eu falo essa coisa dessa americanidade dos termos, né? E nesse caso na verdade, uma latinidade. Na latinidade. Não foi um termo em inglês que veio pra cá, foi um termo latino, relacionado ao sobrenome do cara. Bicho, eu vou olhar com outros olhos para os volantes. Eu tava comentando, na semana passada foi muito interessante, eu fui participar de uma confraternização na empresa que eu trabalho, e aí teve uma missa, né, assim, muito ecumênico, tudo, com aquele padre que é o popstarzinho da galera agora, e eu não vou dar palco pra ele. Reginaldo Manzotti. Não. É o padre popstar. Fábio de Mello. Exatamente, estávamos aqui com o padre Fábio de Mello, o padre eu ria tanto, o padre rezando a missa e o povo atrás escutando futebol, que foi a final foi Copa América, pessoas eram à esquerda, Libertadores. E Atlético, que foi sábado Libertadores. Foi Libertadores, então assim, não tinha esse negócio aí. E aí eu tava comentando com alguns amigos meus que eu conheço 7 estádios no país e em nenhum deles eu assisti jogo. Eu sempre fui pra show. Os LGBT tomando conta do Espaço S. Você conhece o Morumbi? Conheço o Itaquera, conheço o Morumbi, conheço o Maracanã, conheço o Mineirão, Mário Heleno, o Engenhão e qual que é o outro? O Mané Garrincha. Aí pergunta, qual foi o jogo que você foi ver? Nenhum. Foi o jogo da Madonna? Foi o jogo do... Sempre pra show. Los Hermanos. Los Hermanos foi no Maracanã, Maroon 5 foi no Morumbi, Maria Bethânia e Caetano esse ano no Mineirão. Rodei. Coldplay eu assisti, eu acho que no Itaquera. Por aí vai. Aí 8, conheço o Allianz Parque também. É um bichão mesmo. Depois eu tenho que marcar de ir pra ver um jogo. Enfim, é isso, e as nossas indicações, elas são oferecimento aos nossos apoiadores e apoiadoras que mantêm esse projeto no ar, né, Felipe Monsanto? Isso mesmo, Pablo, e a gente essa semana vai dedicar exclusivamente, a gente vai dedicar as indicações exclusivamente para 2 deles, para o Frederico Januzzi e para Juliana Duarte. Muito obrigado por acreditarem no nosso projeto, por acreditarem na gente, por não largar a nossa mão e por estar aqui conosco a cada semana construindo
um pouquinho e tentando contribuir um pouquinho para a sociedade aí. Vou começar as minhas indicações. Eu venho numa batida de trabalho que eu não tenho conseguido assistir nada, nem ouvir muita coisa, mas quando a gente conversava um pouco sobre o que a gente ia falar essa semana, me lembrou muito um documentário que tem na Max, na HBO Max, que é o PCC, O Poder Secreto. E aí conta a história de como o PCC ele se organiza no caso, na ausência do Estado e na ausência da boa conduta da polícia. E como que o crime organizado ele se organizou nessa lacuna criada. Que susto, minha Alexa deu boa noite aqui. Como o crime organizado ele usou uma lacuna na sociedade para poder se empoderar e crescer aí. É muito interessante. Fala ali um pouquinho do massacre do Carandiru e conta aí até os dias atuais um pouco de como está essa organização. Fala do Marcola, enfim, fala de várias pessoas ilustres aí do crime. E para ouvir, eu tenho ouvido muito Criolo. Eu voltei a ouvir Criolo, é um cantor que eu gosto muito. E pensando nesse episódio, eu lembrei do Sistema Obtuso, que é uma música dele antiga, bem antiga, que ele fala de como o sistema ele é preparado para ser contra a classe operária e a classe oprimida, né? É muito boa a música, vale bastante a pena e fica aí de indicação. Ele fazendo indicação, dizendo que a Alexa estava falando e Pablo olhando para trás. Pensando ali, eita, é a alma ali, a alma. Não, o Pablo ele tá olhando para trás, já tem uns 15 minutos, cada hora ele olha para um lado diferente, meio assustado. A gata tá fazendo barulho, tá aqui subindo aqui nas coisas. É as almas ruins. É a alma do Paulo Guedes aí, querendo neoliberalizar ele também. Bem, vou aqui fazer as minhas indicações. Eu vou indicar aqui um livro, o livro de José Rivaí Macedo e Mário Maestre, Belo Monte, que é um livro que fala sobre a Guerra de Canudos, mas só que o olhar que esses dois historiadores fazem sobre esse conflito não é somente a questão, digamos, da guerra em si. E aí esse livro ele faz todo esse aspecto, ele analisa todo esse aspecto da sociedade da época, a sociedade sertaneja, que é algo tão difícil e complexo de se encontrar, porque realmente é algo que poucos historiadores abordam, esse aspecto do sertanejo, das pessoas que formavam o Belo Monte, no caso o Arraial de Canudos. É um livro pequeno, não é nem 200 páginas, é 190 e poucas páginas, uma leitura muito fácil, não tem termos técnicos, termos complexos. É um livro bem legal e bem interessante para vocês lerem. Eu citei até aqui uma partezinha no início desse podcast sobre a questão da gravata vermelha, da degola na Guerra de Canudos, que é também abordada nesse livro. E vale a pena vocês lerem essa obra sobre essa comuna, vamos dizer assim, igualitária nos sertões baianos, que foi Canudos. Então indico aí de José Rivaí Macedo e Mário Maestre, Belo Monte. E como músicas, vou indicar duas músicas. Uma música que quase 10 minutos aqui, que é a música And Just For All, do Metallica. E outra música aqui, que é um cover do Sepultura, que é uma música que não é nem 2 minutos, é 1 minuto e 40 e poucos segundos, que é o cover de Polícia, que tá ali no QLZD. São as minhas sugestões de heavy metal para vocês nesse final de semana. Bateria muita cabeça. Headbanger. Exatamente. Bom, vou fazer minhas indicações aqui. Tem um filme que está sendo muito comentado, que é o Zona de Interesse, do diretor britânico Jonathan Glazer. Salvo engano, está disponível na Netflix, né? E acho que pode ser uma obra interessante para, vamos dizer assim, analisar um pouco mais a tal da banalidade do mal, né? E de música para a nossa playlist, eu vou sugerir uma música que está nos tops aí de toda a rede social, né? Descobriram que
Acenda o farol é Send for All, em inglês. Tá todo mundo botando nos vídeos aí no TikTok e no Instagram. Então, eu fiquei curioso pela música, inclusive. Tá aí, vou sugerir Acenda o Farol ou Send for All, como é originalmente, para vocês, do Tim Maia. É isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast. Abemos, amigos, podcast? Abemos podcast. Abemos podcast. Fumaça branca. Subiu fumaça branca. Precisa fazer uma menção honrosa. A gente precisa, no final desse episódio, fazer uma menção honrosa. A único meme que eu consegui... Não é meme, né? É uma coisa que aconteceu essa semana. Inclusive, ela é mineira. Descobri que ela é mineira. A nossa colega, eu acho que é Jennifer que ela chama. O nome dela é Jennifer. A colega lá centrada no foco dela, que negou uma mãe chata pra caralho de colocar uma criança mais irritante ainda na janela do avião. Todas as minhas palmas e condolências a essa, e uma menção honrosa a essa Jennifer com a cara dela assim, ó, pacífica e de deboche no avião, gente. Eu pensei que você ia cantar. O nome dela é Jennifer. Você fez o nome dela eu pensei, eita, ele vai cantar. O nome dela é Jennifer. Uma música assim, né? Tem uma eu pensei música... que você ia cantar. Você falou 2 vezes. O nome dela é. O nome dela é. Eu disse, eita, ele tá preparando. Não. Nossa, agora que eu lembrei da música. Mas ela chama Jennifer, a mulher chama Jennifer, né? Mas é isso, gente. Assim, ó. Foi sensacional. Foi sensacional. Sensacional o que essa mulher fez essa semana. É isso. Beleza, eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora e não tirou os fonezinhos de ouvido até o momento em que nós daremos o tchau. Sabe que é pra você que a gente faça chuva, faça sol, está aqui produzindo conteúdo pra vocês. E no 3 vamos dar nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! E Felipe nada. Não dá tchau. Eu dei tchau. Eu falei tchau. Eu vou de sacanagem para... Eu dei tchau, gente. Eu prometo. Não tiver na gravação depois.